Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. E juntos vamos fazer, pela graça e poder do Senhor, aquilo que o Senhor Deus mais quer, que aprendamos a conhecer a Deus. E conhecer ao Senhor é através do que Ele deixou escrito. Aliás, só podemos conhecer a Deus quando Ele se revela, e Ele se revelou nas Escrituras. O Senhor Deus Pai se revelou através de Jesus. Vamos orar juntos agora? Querido Deus e Pai, nos abençoe nesse estudo tão importante de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar hoje a instituição do sábado. Eu sei, você está aí pensando, nós estudamos sobre a lei de Deus nas duas últimas vezes, e hoje você vai entender por que as pessoas todos os evangélicos guardam domingo, e os adventistas guardam sábado, os judeus guardam sábado. Por que algumas religiões guardam sábado e outras guardam o domingo? Vamos primeiro entender por que do sábado. Onde e por quem foi feito o sábado? Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim: Assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Deixa eu comentar uma coisa com você. Então, onde e por quem foi feito o sábado? Foi feito pelo próprio Deus lá no Éden. Lá no início da criação, correto? Agora, depois de descansar no sétimo dia, o que foi que Deus fez? Gênesis 2, 3, olha o que diz. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Depois que Deus acabou a criação, depois de ter feito o sábado, ele santificou esse dia. Agora deixa eu comentar uma coisa com você. No mundo existem vários dias santos. Eles não são dias na Bíblia. Por exemplo, o dia dos mortos não é bíblico. Dia da Nossa Senhora não é bíblico. São dias que são considerados santos. Domingo não é bíblico. Mas o dia que Deus disse que era santo, a maior parte dos cristãos não guarda. Já parou para pensar sobre isso? Aqui diz claramente em Gênesis 2, 3 que Deus santificou esse dia. Aqui não havia judeu nenhum. Agora veja, por meio de 3 atos distintos, então foi feito o sábado. Que 3 atos distintos? Aí em Gênesis 2, 3 diz assim, olha bem, olha que coisa interessante. Descansou, abençoou e santificou. 3 coisas diferentes havia neste dia que os separava dos outros. Agora, teve Cristo qualquer participação na criação e na feitura do sábado? Jesus Cristo estava fazendo o sábado? Ele participou da criação do sábado? Abra sua Bíblia, por favor, em São João capítulo 1, verso 3. Você vai se assustar com estas informações, porque essas informações elas são muito reveladoras. Será que Jesus também participou da criação do sábado? Eu sei que seu coração está aí apreensivo, mas olha o que está escrito em São João capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava lá na criação? Sim. No estudo número 1 desta série te explica que Jesus foi o criador de tudo. Mas existe mais um texto, dá uma olhadinha em Efésios 3, 9. Vai lá em Efésios capítulo 3, verso 9, diz assim, e eu vou ler com você. Será que Jesus estava lá ao criar o sábado? E olha só, Efésios 3, verso 9 diz: E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Agora Colossenses, vai em Colossenses por favor, que eu sei que eu já li esse texto com você, lá no estudo número 1, mas eu vou ler de novo, porque a pergunta é, Jesus estava lá na hora que Deus criou o sábado, ele participou do sábado, ele é Deus que criou o sábado? Dá uma olhada por favor, Colossenses, capítulo 1, verso 15 em diante. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, o sábado também. Olha, sejam tronos, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então a pergunta é, Jesus estava lá quando o sábado foi criado? Sim. Jesus foi o criador do sábado? Sim. Esse Jesus que salvou você. Interessante isso. Havendo Cristo sido agente ativo na criação, deve haver descansado com o Pai no sétimo dia. Claro, ele descansou também. Esse é, pois, o seu dia de descanso, tanto quanto do Pai. Tá claro para você?
Agora, por causa de quem diz Cristo foi o sábado feito? Para quem o sábado foi feito? Marcos 2, dá uma olhadinha. Marcos capítulo 2, vai lá no livro de Marcos, capítulo 2, vai nos dar a indicação, o próprio Jesus dizendo para quem o sábado foi feito. Marcos 2, verso 27, está escrito aqui a razão do porquê que ele foi feito. Marcos 2, 27, e eu vou ler com você agora. Ó. Então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pronto. Então o sábado foi feito para os seres humanos, não para os judeus. O pessoal fala, não, o sábado foi feito para os judeus. Não está falando o que Jesus disse. Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem. Que requer o mandamento do sábado? Vamos entender aqui o que é necessário nesse mandamento do sábado. Êxodo 20, verso 8 a 9. Eu sei que você está aí pensando, dizendo, mas Maísa, eu tenho uma série de coisas a fazer, eu sei que tem que ser guardado o sábado, mas eu tenho uma dificuldade. Por favor, em nome de Deus, leia a Bíblia e vamos pedir juntos poder a Deus. Eu vou pedir com você. Êxodo 20, verso 8 em diante, vai explicar o que Deus requer no sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Então a minha pergunta foi respondida. O que o Senhor requer no sábado? Que não façamos nada, absolutamente nada neste dia. Mas como assim? Eu quero dizer para você que eu sou adventista do 7º dia, minha religião guarda o sábado, e nós fomos ensinados a fazer todas as coisas até a sexta-feira. Agora, qual é a razão apresentada no mandamento para a santificação do dia do sábado? O verso 11 de Êxodo 20 diz... Olha, o que diz? Pois em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus está dizendo que a razão pela qual devemos santificar o sábado não é simplesmente porque Deus mandou. Isso já deveria ser fato histórico e fato pronto para você e para mim. Mas a razão também é porque ele lá no início, ele descansou, ele santificou esse dia, ele separou esse dia como memorial da criação. Porque assim que ele terminou de fazer todo o mundo, terminou de fazer esse planeta, ele descansou nesse dia. É uma razão muito clara. Ó. O sábado é o memorial da criação, é o sinal do poder criador de Deus. Por meio de sua observância, é o desígnio divino que o homem sempre se lembre dele como um Deus vivo e verdadeiro, criador de todas as coisas. No sábado nós somos levados a pensar, tu és o meu criador, tu criastes todas as coisas, tu criastes o sábado. Entendeu isso? Fala, não, mas eu lembro isso nos outros dias. Mas Deus disse que era no sábado que você devia fazer isso especialmente. Por que é que nós relutamos tanto em fazer as coisas do jeito que Deus pede? Abençoou e santificou o 7º dia enquanto nele descansava, ou depois de haver terminado o seu repouso neste dia. Aí o Senhor Deus diz em Gênesis 2:3, o que lá disse? Eu já li com você. Disse assim, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Peraí, eu vou explicar isso melhor para você. Deus abençoou e santificou o 7º dia, que estava então no futuro, correspondente ao dia que ele acabava de descansar. Os atos de bênção e de santificação envolvem a ideia de uso futuro das coisas que são abençoadas e santificadas. O tempo transcorrido não pode ser usado, passou para sempre. A bênção e a santificação do dia, portanto, deve ter se relacionado com o futuro, para todos os dias de sábados futuros. Deixa eu comentar uma coisa interessante. Lemos em Joel 1,14, santificai, isto é, prescrevei, um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Onde quer que seja usado na Bíblia o termo santificar, significa apregoar, prescrever, proclamar ou apartar. Assim, quando o sábado foi santificado e como último ato pelo qual ele foi dado ao homem, foi dele feita uma prescrição ou proclamação. Agora dá uma observada com melhor compreensão. Se não tivéssemos outro texto, além de Gênesis 2:3, onde Deus manda santificar, abençoar e guardar o sábado, olhe bem, não haveria dificuldade alguma para deduzir dele um preceito para a universal observância do sábado, ou 7º dia.
a ser consagrado a Deus como templo santo para todos aqueles que moram na terra e que já existiram aqui, e sua natureza foram especialmente preparadas. O primeiro homem deve o ter conhecido, obviamente. Se Deus disse isso antes, olha que coisa interessante, antes de haver pecado. O sábado é uma instituição antes do pecado existir. O pecado aqui em Gênesis 2 ainda não existia. Entendeu isso? Não neste mundo, já tinha acontecido no céu. Mas o homem ainda não havia pecado e Deus já havia instituído o sábado como um dia de descanso. A expressão santificou-o não pode ter outro significado. Ela não significaria se não houvesse alguém de quem se requereria que santificasse esse dia. Claro, havia Adão e Eva, os dois tinham que santificar o dia. Assim, tornar esse dia santo, descansar nesse dia como Deus descansou. O Senhor era o pai, estava ensinando o filho o que fazer. Avante. Como Deus provou Israel no deserto? Dê uma olhadinha, Êxodo 16, verso 4. Peraí, isso aqui é muito interessante. Quando eu li a primeira vez, Êxodo 16, verso 4, lembra que as leis de Deus foram dadas para o povo de Israel em Êxodo 20? Você leu isso comigo no estudo anterior. Agora, em Êxodo 16, Deus ainda não tinha dado as leis. Dá uma olhadinha o que está escrito aqui. Observa como Deus provou o povo de Israel no deserto. Dá uma olhadinha, Êxodo 16, verso 4. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, eu vos farei chover pão do céu, era o maná, lembra? E o povo sairá a colher diariamente a porção para cada dia, para que eu vos prove se anda na minha lei ou não. Como assim? Deixa eu te explicar, só para que você entenda. O povo recebia uma quantidade de maná todos os dias que Deus mandava na madrugada eles irem buscar. Mas no sétimo dia, esse maná não caía sobre a terra. No sexto dia, então caía no domingo, que é o primeiro dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas na sexta não caía a porção do dia, caía a porção dobrada, porque no sétimo dia não caía. Você sabia disso? É isso mesmo. Leia Êxodo 16 todinho para você poder entender essa informação. Porque, olha, a próxima pergunta vai te dar mais clareza sobre isso. Em que dia era juntada a porção dupla do maná? Êxodo 16, 22, diz assim: Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Ele lhes disse, isto é o que o Senhor disse, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Antes da lei ser dada no Sinai, sim, antes da lei ser dada no Sinai, o sábado já era para ser guardado. Já era para ser guardado desde o Gênesis, querido irmão. Olha só, isso se deu 1 mês ou mais antes deles haverem chegado ao Sinai. Quando disse Deus isto? Lá no começo, santificai os meus sábados, em Gênesis 2:3. No começo ele disse que era para ser santificado. Isso que ele está perguntando aqui para o povo de Israel, antes de chegar ao Sinai. Isso é para vocês guardarem meu sábado. Ele já tinha dito quando? Desde o início do mundo. Olha só, que fizeram alguns do povo no sétimo dia? Gênesis 16, 27. Ao sétimo dia, saíram alguns do povo para colher, mas não acharam. Por quê? Porque não ia cair mesmo nesse dia. Não ia cair, porque é assim. Como lhes reprovou Deus a obediência? Êxodo 16, 28. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Verso 29. Lembrai-vos do que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia. Como assim? Lembrai-vos que ele vos deu o sábado. Lembrar de quando? De lá do início da história do mundo. Você entendeu? Por que é um mandamento que começa com lembra-te? Porque o povo iria esquecer. Você também esqueceu, não é? Você também esqueceu, eu entendo isso. Deixa eu comentar uma coisa muito séria com você. Quem foi que mudou o sábado para o domingo? Nós lemos na vez passada aqui, não foi Jesus. Ele disse, eu não mudei o sábado para o domingo. Não fiz isso. Quem foi? Abra sua Bíblia em Daniel. Você vai saber uma coisa terrível agora. Havia uma profecia em Daniel que dizia que um dia um poder contrário a Deus mudaria os tempos e as leis. Por favor, observe Daniel capítulo 7, verso 25. Um poder contrário a Deus iria fazer isso. Veja o que diz. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar o quê? O que diz na sua Bíblia? Os tempos
e as leis, eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha para cá, é muito sério isso. Mas você deve estar perguntando, mas Maísa, então haveria um poder na terra que mudaria o sábado? Mudaria as leis de Deus? Sim, um poder contrário a Deus faria isso. E você, com muita tristeza, vai descobrir que quem fez isso foi o imperador Constantino, no ano 321 de nossa era. Observe esta informação que está na tela agora. Constantino Grande. A mais antiga documentação da observância do domingo como imposição legal é o Edito de Constantino em 321 Anno Domini, que decreta que as cortes de justiça, os habitantes das cidades e o comércio em geral devessem repousar no domingo, venerável dia do sol, excetuando-se apenas os que se empenhavam em trabalhos agrícolas. Enciclopédia Britânica, 9ª edição, artigo domingo. A que obrigava a lei de Constantino? Que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Aos moradores dos campos, porém, conceda-se atender livre e desembaraçadamente aos cuidados de sua lavoura, visto suceder frequentemente não haver dia mais adequado à semeadura e ao plantio das vinhas, pelo que não convém deixar passar a ocasião oportuna e privar-se a gente das provisões deparadas pelo céu. Edito de 7 de março de 321 Anno Domini. Este edito, promulgado por Constantino, que foi o primeiro a unir a Igreja Cristã e o Estado Romano, de certo modo supriu a falta da divina ordem para a observância do domingo, e por ser considerada a lei original do domingo e o modelo seguido para todas as leis dominicais depois dele. Foi um dos passos importantes para alcançar o intento da mudança do sábado e estabelecê-la. Isso é muito importante. A primeira lei, mudando o sábado para o domingo, foi uma instituição humana, não foi uma instituição celeste. Deus nunca mudou este dia, nunca, nenhuma vez e nunca vai mudar. Este é o dia de guarda para todos os cristãos ao redor do mundo. Quem mudou foi um homem, como você vê nesta lei. Isso é muito sério, isso não é brincadeira, é uma lei humana. Foi um homem que fez isso. Isso é muito sério. Agora, deixa eu comentar uma coisa com você, para que você entenda. Nós não podemos esquecer de Deus. Deuteronômio, capítulo 8, verso 20, diz isso. Corre em Deuteronômio, por favor. Capítulo 8. Deuteronômio 8, por favor, em nome de Jesus. Deuteronômio 8, o verso... Isso vai te encher o coração. O verso 11 diz assim: guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Você fala, mas Maísa, eu posso escolher qualquer sábado. Não, Deus disse que era o 7º dia. Deus não disse nenhuma vez que era para guardar qualquer dia. Ele não falou isso. Ele disse que era o 7º dia que era para ser guardado. Mas então, Maísa, o 7º dia pode ser... Não, presta atenção. Domingo é o primeiro dia, não existe a segunda sem o primeiro. Segunda-feira é segunda-feira. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, qual é o 7º dia? É o sábado do Senhor teu Deus, não tem jeito. Em qualquer planeta, em qualquer lugar, nunca foi mudado o dia de guarda e nunca será mudado. E no céu, que dia nós guardaremos? Por favor, abra sua Bíblia em Isaías. Só para que você tenha ideia, eu já sei, eu já li com você isso, mas eu quero relembrar você, Isaías 66. Quando Deus refizer os céus, lá no céu, como é que Deus vai refazer todas as coisas? Isaías 66, verso 22 em diante. Como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Agora o 23. E será que de uma lua nova a outra e de um sábado ao outro virá toda a humanidade adorar na minha presença, diz o Senhor. Peraí, eu preciso comentar uma coisa com você. Irmãos queridos, nunca Deus mudou o sábado para o domingo. Jamais, em tempo nenhum. Nunca aconteceu isso. Mas um dia, quando chegarmos no céu, e isso é muito interessante, adoraremos e viremos de todos os lugares, teremos as nossas casas, teremos o nosso lugar para morar, mas no sábado iremos nos ajuntar na frente de Deus para adorá-lo. Você quer estar comigo nisso? Sim, junto com outros que guardavam o sábado também. Sabe quem que guardava o sábado? O apóstolo Paulo. Você sabia disso? Pois é, isso é verdade. Abra sua Bíblia no livro de Atos.
Por favor, observe aqui um negócio interessante, você precisa ver isso. Vai lá em Atos capítulo 16, sim, Paulo guardava o sábado, todos os apóstolos guardaram o sábado. Maria, a mãe de Jesus, guardava o sábado. Como você sabe? Eu sei. Quer ver? Eu vou te mostrar primeiro Paulo. Vai lá, Atos 16, por favor, observe aqui, Atos 16, achou? O verso 13. No dia de sábado, saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentamo-nos e falamos às mulheres que ali se reuniam. Olha lá. Certa mulher chamada... Por quê? No sábado se reuniam pessoas para adorar? Sim, para fazer orações, para buscar a Deus. Isso é muito sério. Vai avante agora no Atos 17, aí mesmo. Verso 1 em diante. Tendo passado para Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras. Qual era o dia que Paulo guardava? Era o sábado. Vai agora para ver que dia Jesus guardava. Lucas capítulo 4. Corre em Lucas capítulo 4, verso 16. Observe o que diz aqui. Chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Não, e disse que era um costume. Meus irmãos, não encontre uma desculpa para não parar e guardar o dia do Senhor. Parar de transgredir e guardar o dia que o Senhor Deus disse. Todos os cristãos gostariam de encontrar algum lugar na Bíblia dizendo que é para guardar o domingo. Não existe um só dia, um só lugar, um só texto. Não existe. De jeito nenhum. Que dia que Maria guardava? Vai aí em Lucas mesmo. Só para que você tenha a certeza, para você ver. Olha, Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena, as mulheres que andavam ali, estavam com Jesus. Se Jesus tivesse mudado o sábado para o domingo, elas não seriam as primeiras a saber? Dê uma olhada no que está escrito aqui. Em Lucas 23, por favor, Lucas 23, dá uma olhadinha aqui que interessante. Lucas 23, versos 51 em diante, 50. Ora, havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Isso aqui foi após a morte de Jesus. Chegando ele a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então tirou o corpo do madeiro, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro cavado numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Era o dia de preparação e ia começar o sábado. O dia de sexta-feira é chamado dia de preparação. Preparação para quê? Porque é preparo para o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram a José e viram o sepulcro e como o corpo fora ali depositado. Verso 56. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Tá claro para você? Deixa eu comentar uma coisa contigo, eu quero lhe ajudar. Eu já começo a preparação do sábado já no domingo. Eu já vou pensando o que eu vou fazer nesse dia. As roupas são preparadas antes, toda a limpeza da casa, tudo ajustado para na sexta-feira dar o toque final. A comida toda é preparada antes para que possamos guardar o dia de Deus e desfrutar de sua presença, cumprindo o que o Senhor Deus pede, pensando nele como Criador, olhando a natureza criadora de Deus. Quero te convidar para no próximo sábado você guardar o sábado. Mas Maísa, mas eu trabalho. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nenhum filho de Deus que confia nele passa fome. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Confia no Senhor. Confia no Senhor em nome de Jesus. Vou orar com você. Santo Deus e amado Pai, glórias ao teu nome por ter nos revelado com clareza as tuas verdades. Rogo a ti em nome de Jesus que não nos deixe sozinhos nesse grande trabalho de ensinar teus filhos a respeito da Bíblia. Organiza para nós agora, Pai Santo, em nome de Jesus, esses momentos especiais de luta, de carinho, de organização com os nossos irmãos, para que eles possam explicar para os outros. Trabalhe com a nossa cabeça, que o Espírito Santo nos use e nos tome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, até o próximo estudo. Um abraço.